Boa noite, pessoal. A gente está mais uma vez ao vivo e hoje eu estou ansioso. Eu te digo, eu estou muito ansioso porque a gente vai conversar com uma lenda e eu estou com medo de errar as perguntas. Então, se eu falar alguma coisa errada, se eu pensar alguma coisa errada, vocês me perdoem, porque você sabe, né? Quando a gente encontra com os ídolos da gente e tudo mais, e é muito complicado, cara. Vamos lá, vou tentar colocar ele aqui. Joca. Vamos, não deu certo ainda. Só um instante, pessoal, porque ainda não deu certo. Oxe, não tô achando. Nada ainda. Nossa, o Joca sumiu. Cadê o Joca? Deixa eu mandar só um instantinho, pessoal. Eu vou tentar refazer a conexão aqui para ver se dá certo. Só um instante. Oi, oi, podem ir entrando que a gente vai colocar aqui só um Joca Tamer. Vamos lá. Oi, Joca, tá aí, cara? Olá, olá, Nossa, eu tudo? tive uma dificuldade inicial aqui para colocar você na live. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu estou ouvindo muito bem. Você está ouvindo? Tô ouvindo, tá tudo certo. É, Joca, prazer tê-lo aqui, né? Queria começar perguntando como é que você tá nessa quarentena. Eu vi aí que você tá em um ambiente diferente, né? Tá em um barco, tá isolado, como é que é? Eu estou com todos, né, quarentena desde março. E Ah, aqui em Vitória eu fico num barco, eu moro em um barco aqui. Estou a nossa, nossa, bem diferente, né, Joca? Bem É, completamente diferente, tudo mais. Mas tá tudo certo, né? tá tudo certo. Joca, eu vou começar lendo o seu currículo e tudo mais, porque hoje a gente vai tratar das tartarugas marinhas, né? E eu acho que o pessoal tem que ter noção da importância que você tem para esse tema e do seu lugar de fala nesse tema, entendeu? Então, primeiramente, a gente vai começar lendo. Como já explico aqui, porque tem muitas siglas e muitas questões históricas. E, Joca, eu peço que você me ajude, tá? Porque tem alguns nomes aqui que são mais. Tipo, são o nome anterior ao IBAMA, né? E tudo mais. Tá bom, pessoal. O Joca é formado em oceanografia biológica e geológica em 1985, na FURG, né, do Rio Grande do Sul. Desde os anos 80, ele trabalha com resgate de animais marinhos. Em 82, ele estava em comboios com os estagiários e voluntários que fizeram a primeira proteção da temporada reprodutiva de tartarugas, né, Joca? No ano seguinte, ele estava em 83, ele estava na praia do Forte em Arembepe, que até hoje tem o Centro Tamar, tem uma base lá, né, Joca? E em 84 ele estava em Fernando de Noronha, e tudo isso paralelamente com a faculdade, né, Joca? Tipo, você ainda enquanto estudante, você estava fazendo estudo. Ou seja, muita gente aí vai se inspirar com essa sua coragem e motivação para fazer isso tudo, né? E vamos lá, continuando, você ajudou a implementar o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, NEMA, né? Eu não sei se mudou o nome com o tempo e tudo mais. Em 85 você foi contratado pelo IBDF, que é o antigo IBAMA, né, Joca? Isso. Uhum. É o antigo IBAMA, através da FBCN, que é uma fundação de brasileira para conservação, né, que existe até hoje, né, Joca? Eu estava vendo isso e tudo mais. É a mais. Para executar trabalho de proteção às tartarugas marinhas e tudo mais. E você está lá até hoje, né, na função de coordenador nacional de conservação e pesquisa das tartarugas marinhas e biodiversidade do leste. É o Centro Tamar, né? Popularmente conhecido como Centro Tamar.
é membro da IUCN. Pessoal, para quem não conhece a IUCN, eu vou aqui dar uma breve explanada. A IUCN é basicamente a agência, ou instituto, ou alguma coisa assim, união, como queira falar, que quando a ONU, a Unesco, alguma coisa, está em alguma coisa, alguma dúvida, eles perguntam para eles, né? É basicamente a agência mundial especializada em tema de conservação e afins, né? Se eu estiver errado, você me corrige. Você é regional co-chair do Atlântico do Sul, do Atlântico Sul Ocidental, do grupo de especialistas em tartarugas marinhas. Tá? E ainda tem mais, pessoal, não acabou. Para você ver a importância dessa pessoa e por que ele está conversando aqui com a gente. Ele participou da construção do CISNAMA a nível nacional e regional. Ele foi superintendente do IBAMA em Santa Catarina, né? Não, Santa Catarina não, no Espírito Santo. Foi gerente de pesca do IBAMA e coordenador regional, né, Joca? E atualmente ele está como o coordenador nacional do Centro Tamar e coordena e participa da Câmara Técnica de Biodiversidade que avalia o impacto da tragédia da São Marco no Rio Doce. Nossa, Joca, é muita coisa, é muita coisa. Primeiro, eu queria começar, antes da gente chegar nas tartarugas, eu queria falar como foi esse processo de construção desse currículo, cara, que é muita coisa. Olha, primeiro prazer, né, estar aqui com você, conversando e podendo passar as informações das tartarugas marinhas. É uma mundial, muitos estão discutindo o tema. E a minha história, na verdade, é um pouco da história do Brasil, né? Eu comecei a trabalhar então, anos em conservação marinha. E então a minha história é a história da conservação. A gente começa tratando de temas específicos e acaba tratando no contexto mais amplo de sistemas de gestão. Isso que hoje se faz com a conservação. Então, feliz. Indo para os temas mais do dia de hoje, né? Hoje é Dia Mundial de Conservação Mundial da Tartaruga Marinha, né? E é um dia para celebrar, né, Joca? Porque o Brasil tem um programa pioneiro e normalmente a gente não é reconhecido por valorizar muitas coisas no Brasil e o Projeto Tamar é uma coisa que a gente tem que ser motivo de orgulho, né? E eu queria que, como a gente está com uma lenda aqui que estava lá quando o projeto se iniciou e tudo mais, eu queria que você contasse para a gente, Joca, um pouco do histórico do Tamar, como tudo começou, como foi a ideia. Pelo que eu vi, existia até uma dúvida se existia tartaruga marinha no Brasil, né? Pelo que eu dei uma estudada. Eu queria que você, como ator, como você que estava envolvido na história, contasse para a gente um pouco mais sobre isso. Bom, como tudo na vida, né? Tem pessoas que tomam iniciativas, que puxam alguns processos, né? Lá no final da década de 70, começo de 80, no IBDF, Departamento Nacional de Parques e Reservas, a Maria Tereza Jorge Pablo, doutora, e ela voltou de uma internacional onde o Brasil nada tinha a apresentar sobre animais marinhos de informação, principalmente sobre tartarugas, peixes, baleias. Então, foi quando iniciou o evento no de governo, Maria Tereza Jorge, 1979, né? Foi a iniciativa de criar esses programas peixe boi marinho, tartaruga antes do Rio Grande do Sul, por sua vez motivado pelo Museu do Rio Grande, Museu do Mar do Rio Grande do Sul, que fizeram expedições às ilhas brasileiras, trouxeram informações dessas ilhas. Pessoal, eu acho que a conexão do Joca está um pouco ruim. Eu acho que
Você pode colocar o fone, Joca? Você tem um fone de ouvido aí? Eu tenho, eu tenho. Tenta colocar aí para ver se a conexão melhora, porque o pessoal está falando que está cortando um pouco. Pessoal, a gente vai tentar. Vocês preferem que a gente volte essa parte que estava cortando? Não sei se é a internet, porque ele está em um barco, que está ruim. E Mas aí a agora, gente vai como é que tentar. tá? Eu acho que agora tá bom, Joca. Tá Vamos ouvindo tentando. bem agora? Tá, eu acho que tá um pouco melhor. Vai tentando. Vamos tentar ir falando aí para ver se é sua Ok. conexão ou se é o fone. Tá, alô, você tá me ouvindo bem agora? Estou ouvindo, estou te ouvindo perfeitamente. Ótimo. Eu estou tentando equilibrar o celular no cabinho aqui. É, bom, onde estávamos? Tá, você estava explicando do projeto que teve É a a visita. origem, né? Um movimento final de 79, da parte do governo federal e da parte das universidades e o Museu do Rio Grande do Sul, com estudantes que foram às ilhas, trouxeram informações, e nesse Dia Mundial do Meio Ambiente de 79 foram lançados esses programas que seriam executados, e a partir de 1980, alguns estudantes do Rio Grande do Sul fizeram uma caravana ao longo da costa brasileira, identificando aonde tinham os pontos de desova de tartarugas marinhas e de ocorrências de peixe-boi marinho. Sim, Isso em 80 até 82. E a partir de 82, já através de convênio do IBDF com a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, a primeira ONG brasileira de conservação da natureza, com sede no Rio de Janeiro, iniciaram a implantação do trabalho nas bases pioneiras de Praia do Forte, Pirambu, em Sergipe, e Regência, no Espírito Santo. sim. E daí começaram os primeiros trabalhos de proteção dessas espécies, alguns com parcerias com estados, depois patrocínio de algumas empresas e algumas instituições se envolvendo. Então, sempre uma parceria governo e sociedade para executar. Essa foi a receita, é a receita do Tamar esses anos todos, e ela evoluiu durante 40 anos, que a gente pode aprofundar um pouco mais também. Tá. Jota, só constatando aqui, nas minhas pesquisas eu até vi uma história em Fernando de Noronha, né, que os pescadores matavam as tartarugas e tudo mais. Você pode contar pra gente um pouco dessa história e tudo mais? Em todos os locais, né? Em todos os locais se matavam as tartarugas para comer. Isso vem desde os índios, depois na colonização também as tartarugas eram levadas a bordo dos navios, porque elas ficavam meses vivas, sem se alimentar, sem água, então elas serviram de fonte proteica séculos e séculos, né? Sim. As gerações de pescadores anteriores a essa também se alimentaram muito de tartaruga, e o Tamar iniciou já no processo de salvar as últimas fêmeas, vamos dizer assim, que desovam da costa brasileira. Então, em vários locais, o trabalho foi de convencimento para que as pessoas não matassem mais as fêmeas e deixassem desovar. Então, nesses 40 anos, o índice de predação das fêmeas e ovos caiu a quase 100%, e já a primeira geração de tartarugas já estão voltando à costa brasileira. Das cinco Nossa, espécies, das 5 espécies que que ocorrem no maravilha. Brasil, 4 já tiveram melhoras significativa do risco de extinção, já baixaram 1 grau no seu risco de classificação, e algumas populações estão se recuperando com bastante força. Então, a gente tem muito a comemorar. Nossa, que maravilha, cara. É bom ouvir notícias boas, né, nesse meio de coisas ruins. E eu acho que o Tamar é um centro de notícias boas, né, desde que o projeto começou. E só um adendo antes de passar para o próximo tema. Você tinha me dito mais cedo que uma das tartarugas, que era a de pente, né, que ela estava em risco crítico de extinção,
Na próxima lista vermelha, talvez ela saia desse risco? É Não, isso? ela não sai do risco, ela diminui um grau, né? É, Ela, porque ela, são escalas. ela era extremamente ameaçada, ela fica só agora num grau de ameaça. Ela saiu do extremo, como continua a tartaruga de couro, por exemplo. Tartaruga de couro, pelo seu tamanho, a população muito reduzida, cerca de 20 fêmeas por ano frequentam a costa do Espírito Santo. É, é um risco sempre muito grande. Qualquer grande rede pode ser capaz de destruir uma população dessa. Então, ela continua extremamente ameaçada. As outras todas tiveram um grau de melhoria, sim. Maravilha, Joca. Você estava falando, continuando, você estava falando desse trabalho que o Tamar fez com os tartarugueiros em geral, e também tinha a venda de ovos, né? Que recentemente eu tive na base de Pirambu, que foi fechada, depois até a gente vai conversar sobre isso, mas me contaram que tinha a profissão dos tartarugueiros, que hoje o Tamar usa como pesquisador e tudo mais. Antes ela era voltada para a pessoa que matava, não só matava as tartarugas, como roubava os ovos para vender ou para consumo, algo do tipo. É. Em Sergipe, de fato, eles não tinham o hábito de matar a fêmea, não. Só tinham o hábito de coletar os ovos. Os Sim. ovos eram as iguarias mais vendidas nos restaurantes, né? Em outros estados era mais apreciada a carne. No Espírito Santo se fazia a sopa da tartaruga verde. Ela tem uma gordura verde e se Uhum. fazia um ensopado com a sua carne. Nossa. Então, era hábito cultural em vários estados, de várias formas, consumir esses animais. Por isso que eles chegaram no estágio que chegaram, né? Mas Sim, atualmente a principal ameaça é a pesca. A sim. pesca incidental, a pesca que não é direcionada para a tartaruga, mas ela captura a tartaruga. Sejam Sim. as redes que se estendem ao longo da costa, sejam os grandes espinhéis de anzóis de pesca de atuns e outras espécies de alto mar, né? São essas as Sim. principais ameaças hoje. Joca, e o projeto Tamar, ele se consolidou não só na conservação da biodiversidade, como também numa questão socioambiental muito importante, né? Porque ele foi, não sei se pioneiro, se eu posso dizer isso, mas ele foi um dos primeiros a trazer a população tradicional para perto, né? Ele pegou esses tartarugueiros e transformou ele em pesquisadores do Tamar, pegava a população e colocava, e até hoje, né, tem centros que fazem roupa, que fazem artesanato, que fazem diversas coisas para vender nas lojinhas do Tamar ou para valorizar essas pessoas, né? Essa é uma estratégia, sim, utilizada de conservação há muito tempo, quando nós identificamos que não devíamos ficar brincando de bandido e polícia com quem se utilizava daquele recurso. Então, o Sim. primeiro trabalho foi chamar os pescadores a trabalhar para a conservação. Então, em vez de gastar dinheiro com combustível fiscalizando, brigando, correndo atrás das desovas, a gente decidiu contratar as pessoas que coletavam as desovas para proteger as desovas. Então, essa foi a Nossa. primeira aproximação das equipes com as comunidades. Depois disso, foi a busca de gerar trabalho e renda para gerar desenvolvimento social também, para que as pessoas acreditassem na conservação como ferramenta de desenvolvimento. Então, isso foi desenvolvido sempre em ação, uma parceria governamental com não governamental. Sim. Nós, governo, nós, funcionários públicos, temos muitas limitações de trabalhar porque o governo não tem competência, por exemplo, para vender camisetas, para contratar pessoas em muitos casos. Então, quem faz isso é a sociedade através de entidades não governamentais. Então, o Tamar, na verdade, é isso, é um conjunto de ações desenvolvido pelo governo e pela uma entidade não governamental chamada Fundação Protamar. Esse Ah, é o início do Programa Brasileiro de Conservação de Tartaruga Marinha. Hoje são dezenas de instituições que executam ao longo da costa. Nós temos uma rede muito grande em toda a costa brasileira
de instituições trabalhando com pesquisa e conservação dessas espécies. Joca, recentemente teve uma polêmica envolvendo as bases avançadas do Tamar, porque foram fechadas algumas, né? E muita gente ficou assim se perguntando se isso fazia parte de um desmonte ambiental ou algo do tipo, porque as pessoas estão meio receosas, né? Tudo que vem do atual governo, eles pensam que fazem parte de um desmonte ambiental. Queria que você explicasse para a gente o que ocorreu de fato, você como o coordenador nacional do Tamar nesses temas. Assim, então até para explicar e se entender melhor o que houve foram alterações de endereço de algumas bases, como a da Bahia, por exemplo, de Arembepe para Salvador, transferência de Pirambu para Aracaju, porque o prédio da unidade lá de Santa Isabel foi condenado pelos engenheiros, as pessoas não podem trabalhar lá. Por priorização técnica, uma equipe nossa foi transferida, né, da base de Parnamirim para outra base. Então, foram apenas adequações técnicas que foram feitas por solicitação nossa mesmo, em estruturas de priorização em função, inclusive, de poucos analistas que todos dispomos para trabalhar, né? Somos poucos no Brasil, não há concurso público há muito tempo, né? E as pessoas estão se aposentando, então é preciso priorizar. Isso foi feito e, infelizmente, virou uma polêmica que também chegou a prejudicar os centros de visitantes da Fundação, de que seriam fechados. Então, de fato, não. O que ocorreu foi uma adequação institucional das bases do Centro Tamar, do ICMBio. E nós temos esclarecido isso gradativamente, está sendo compreendido. Maravilha, Joca. Agora, falando assim, a gente já falou muito de passado. Qual a avaliação que você faz, assim, como uma pessoa que estava lá no início do Tamar, agora e futura do Tamar, sabe? Quais são os desafios para o futuro? Quais as avaliações positivas que você faz? E o que você pensa do Tamar para o futuro? Eu acho que eu tenho que avaliar o que eu penso do futuro das tartarugas marinhas, né? Sim. Já que nós estamos comemorando o seu dia. Nós podemos dizer que o Brasil, além de ter um programa muito grande como o Tamar, que monitora as principais áreas de ocorrência dessas espécies no Brasil, tem dezenas de outras instituições não governamentais, de universidades, inclusive empresas que estão fazendo programas de conservação e pesquisa de tartaruga marinha. Além do Brasil, existe uma rede em toda a América, e eu diria em todo o planeta, né, de entidades e instituições trabalhando pela conservação dessas espécies. Nós ainda temos, na América, uma convenção interamericana para a conservação dessas espécies, onde 17 países já firmaram e estão estabelecendo padrões de pesquisa, padrões de conservação. Então, nós temos uma rede que se estende pela área que se distribuem essas espécies, porque elas não são brasileiras. Não adianta o Brasil trabalhar sozinho se são espécies transnacionais, que são espécies compartilhadas, como a gente diz. Então, é necessário que, além do trabalho no Brasil, a gente participe e estimule o trabalho internacional, porque as tartarugas são internacionais, elas não são do Brasil. Maravilha, Joca. E falando, já que a gente hoje é o dia delas e a gente tem que focar nelas, né, nas tartarugas, qual a importância para o meio ambiente da conservação das tartarugas? Qual a importância? Porque muito se ouve que elas são indicadores e tudo mais, mas você como especialista, o que você acha que é a importância delas na conservação das tartarugas? Além de indicadoras, porque elas são de topo de cadeia alimentar, né? Então elas absorvem tudo que vem da base da cadeia e acumulam isso. Além de bons indicadores, elas são também indicadores de qualidade global, porque elas viajam pelo globo. Então elas se expõem a todas as condições do globo. Além da própria importância
ecológica dela, de fato, de produzir nutrientes, de transformar nutrientes de base de cadeia, como, por exemplo, as queloniamida, a tartaruga verde, ela é herbívora. Ela Sim, pasta e já imediatamente emite nutrientes para o ambiente, né? Então, sim, além dessa importância ecológica própria delas, tem toda essa importância para a humanidade, além de serem o que a gente chama de espécies bandeiras, espécies simbólicas, que faz com sim, que desperte a consciência ambiental na sociedade, porque ela pode ver isso com mais clareza, né? As tartarugas, as baleias, os grandes animais, as onças, são animais com visibilidade maior que pode despertar a consciência ambiental na sociedade e ela devagar entenda, tenha consciência ecológica de fato, né? E não apenas ambiental. maravilha. Pessoal, quem está assistindo a live e quiser fazer alguma pergunta para o Joca, você pode mandar aqui nos comentários, que a gente vai fazer essa pergunta para ele. Aproveitem para curtir o vídeo, assinar o canal, e que a gente sempre está trazendo conteúdos desse mesmo perfil. E a gente vai continuar aqui nosso dia especial das tartarugas, fazendo mais alguns questionamentos para esse mestre que está aqui. Joca, eu vou ser sincero com você, sabe? Porque aqui é para a gente ter um papo aberto, sabe? Eu conheci primeiro o Tamar, tipo a sigla, o nome e tudo que ele representa no Brasil. Simbolicamente, o Tamar é mais conhecido do que o ICMBio. E você é uma pessoa que estava lá quando foi construído, isso tudo foi pensado. O que você acha dos centros, né, em geral, estarem dentro do ICMBio? Olha, o Centro Tamar é um dos 14 centros de inovação e pesquisa do ICMBio. Né? Nós nos organizamos em rede, nós, os centros, trabalhamos em rede, em conjunto, tentando estabelecer padrões de execução, de pesquisa, apoiando as áreas protegidas, os parques, as reservas, a estabelecerem os seus planos de monitoramento e de pesquisa. Esse é um dos papéis dos centros de pesquisa do ICMBio. Como eu te falei, o Tamar ele é híbrido, porque ele tem a nossa parte governamental e tem a parte não governamental, que é executado pela Fundação Protamar, que faz toda essa parte de envolvimento com a comunidade, de produção de artefatos para venda, de produtos, de manutenção dos centros de visitantes. Então, quando a gente fala Tamar, a gente tem que enxergar que existem essas duas instituições. A Fundação Protamar, que desenvolve grande parte, maior parte das ações de conservação hoje, e o Centro Tamar, que tem na sua função fazer as normas, as condutas, emitir pareceres nos licenciamentos, estabelecer a rede entre as instituições que trabalham no Brasil para que elas trabalhem de uma forma integrada. Esse é o papel do Centro Tamar, do ICMBio, e assim também trabalham os outros centros do ICMBio, de ser um elo de ligação entre as instituições de pesquisa e conservação, para que a conservação seja feita no Brasil e não seja só responsabilidade dos governos, né? Seja compartilhada de fato com a sociedade, que é quem faz grande parte da conservação. Maravilha, Joca. E continuando nesse tema, o ICMBio, no geral, ele é muito voltado para a conservação para as unidades de conservação, né? E o pessoal até brinca que, por exemplo, no ICMBio a gente tem 4 diretorias, sendo que uma é a administrativa, que é a DIPLAN, né, que cuida de toda a parte administrativa. Temos a DISAT, que são a socioambiental. Temos a DIBIO, onde estão os centros, né? E a DIMAN. E nesse sentido, o pessoal normalmente puxa a força motora do ICMBio muito para a conservação para as unidades de conservação e deixa um pouco de... Não sei se eu posso falar deixa de lado, mas às vezes você, como coordenador de centro, sente que às vezes os centros são meio deixados de lado, assim, não deixados de lado, sabe? Mas que precisa ter mais
uma visão, um olhar diferente para os centros? Olha, eu acho o ICMBio foi criado para as unidades de conservação, para dar um foco maior às unidades de conservação, e trouxe consigo os centros de pesquisa, que estão levando tanto tempo, todos esses anos, para conseguir se internalizar na estrutura do ICMBio e fazer o seu papel de orientador às unidades de conservação, de como fazer os monitoramentos, como implementar os seus planos de pesquisa. Então, apesar de não ter sido criado para isso, hoje eu acho que o ICMBio, através da DBio, da Diretoria de Biodiversidade, consegue mostrar internamente a importância dos centros para as unidades de conservação e para o restante dos 90% do país. Se a gente considerar que as UCs tomam conta de 10% do Brasil, tem outro 90% do Brasil onde a biodiversidade também está. E os centros de pesquisa se manifestam também sobre essas áreas. Então, além das UCs, os centros têm a responsabilidade de opinar sobre toda a biodiversidade do país e apoiar os estados e municípios a fazerem esse trabalho também, já que eles têm poucas condições de fazê-lo, né? Então, é uma grande rede de centros, de unidades de conservação das 3 esferas de governo que tentam fazer conservação da biodiversidade. Nossa, você falando assim, Joca, chega... Não sei se tipo, mas do jeito que você fala, chega a dar uma ânsia, né? Assim, por conhecer mais o Instituto, por conhecer mais o trabalho dos centros, porque cada centro é um mundo tão diferente, que agrega tanto valor, né? Que chega a dar vontade da gente conhecer mais e trazer mais para perto e divulgar mais essa atividade tão importante que são a dos centros de pesquisa do ICMBio. Joca, agora eu falei que a gente ia ter 30 minutos, né, mas a conversa está tão interessante. Mas, Joca, agora partindo para uma análise mais de futuro, assim, o que você acha que no futuro, para as tartarugas marinhas, o que você acha que seria o ideal para a conservação, ou o que você acha nas perspectivas futuras, assim, dos próximos desafios para a gente? Olha, para as tartarugas marinhas, o desafio maior é conseguir que a tecnologia pesqueira encontre soluções para as capturas indesejadas das tartarugas. O pescador também não quer capturar uma tartaruga, porque cada tartaruga que ele pega no anzol é um atum a menos que ele pega no anzol. Sim. E um atum vale muito para ele. E se ele ainda pega uma gigante, uma de couro, ela embola todo o espinhel, todo dele, ele tem um prejuízo gigantesco. Então, interessa a todos buscar soluções para esses problemas. Tem uma nova aí para os anzóis, o anzol circular virou uma portaria, foi uma pesquisa desenvolvida que gerou bom. Então, a busca é soluções tecnológicas para que diminua-se a captura incidental das tartarugas nos espinhéis e nas redes de pesca. Para as tartarugas, esse é um desafio grande que se tem pela frente. E no sentido, a gente falou muito de conscientização e tudo mais, o Tamar, o Centro Tamar, né, diferenciando agora, o Centro Tamar e a Fundação Tamar, o nome Tamar já é um nome consolidado, né? Você acredita que a gente ainda pode fazer mais assim, para a consolidação desse nome, internacionalmente, nacionalmente, localmente? O que você tem a nos colaborar com isso, a dar uma colaboraçãozinha? Não, eu acho que já está consolidado o trabalho nas principais áreas de reprodução do país. Lógico que vive-se uma crise agora pela pandemia, que a gente não sabe ainda como as coisas vão retornar, né? Então, tudo está um pouco em stand-by, com muita angústia de todos o que vai acontecer para frente, né?
Mas Ah, o Tamar, com sua parceria governamental, não governamental, e a rede de tartarugueiros que tem ao longo da costa brasileira. Tem uma rede no Nordeste chamada Retamani, Rede de Tartarugas Marinhas do Nordeste, que são não. mais de 20 instituições que trabalham na proteção dessas espécies na costa brasileira. Se essas entidades, se esse arranjo que está posto sobreviver a essa crise que nós estamos passando, a essas necessidades de mudança que a sociedade vai ter, eu acredito num bom futuro para as tartarugas marinhas, né? Eu acho que elas vinham com um bom momento. Se a gente conseguir manter o que vinha fazendo depois dessa crise toda ambiental aí, né? Sim, Causada por um vírus, mas de fato ela é ambiental, né? Ela é muito sim. maior. Se isso tudo sobreviver, eu acho que as tartarugas têm grande chance de dar certo e o Tamar, como programa brasileiro, se consolide através das suas muitas parcerias. Nossa, nossa, Joca, a gente está caminhando para o final, Joca. Só foi uma fala mais curtinha, né, do que as nossas entrevistas de sexta. Eu queria deixar o nosso convite aqui já para ter você outro dia para a gente analisar a pessoa Joca, né? Não conversar sobre tartarugas especificamente, mas a pessoa Joca. Porque você é uma das lendas do Instituto, desde que eu entrei no Instituto, acho que vão fazer 4 anos, todo mundo fala de você com respeito, admiração, do profissional excelente que você é. Todo mundo aqui nos comentários estão deixando todo o coraçãozinho, carinhos, comentando a excelente pessoa que você é. E eu queria abrir agora um momento para a sua fala final da conservação da biodiversidade em geral e para você falar sobre suas perspectivas, sabe? Como uma pessoa que atuou bastante na conservação da biodiversidade, expressar um pouco seus anseios. Nós vivemos uma crise muito grande, né? Inegável, né? Em todos os sentidos, né? O corona foi uma aceleração de tudo isso e a sociedade está se repensando. Não Sim, sabemos como ela vai sair desse processo, né? Porque já houveram outras pandemias no mundo e o ser humano continuou aceleradamente e irresponsavelmente fazendo o que fez, né? Mas como otimista que sou e trabalhando com quem trabalho, tenho uma equipe junto maravilhosa que trabalha há muitos anos e gente que está há muitos anos como eu e gente nova como você que está chegando. sim, Então, essas pessoas dão esperança da gente continuar trabalhando. Eu já poderia estar aposentado, mas vou continuar trabalhando ainda. sim. E são as pessoas que nos movem, são as pessoas que fazem a gente acreditar que a trilha da sustentabilidade ainda pode ser alcançada e a gente ter qualidade de vida e nossos filhos e netos e tudo poderem ainda ver esses bichos maravilhosos que tem no Brasil, e que tem muita gente boa trabalhando e protegendo e fazendo um monte de coisa boa. Então a gente não pode se contaminar pela amargura de alguns e ver que tem muita coisa boa para espelhar e apoiar e ajudar todas essas pessoas e entidades que fazem conservação. Tá, Joca, agora no finalzinho chegou uma pergunta, se você puder responder, a Clara, só tá Clara de Mate, perguntou qual a dica você daria para os graduandos que têm interesse no assunto. Olha, quem está graduando, ainda quem está estudando, estude muito, faça bastante estágio, procura várias opções de trabalho, até ir se encontrando. Faça um estágio por semestre em algum local, gaste um Sim, pouco das suas férias fazendo estágios distantes, voluntariando. Hoje muita gente recebe voluntários, então se sim, voluntarie para trabalhar nas instituições e vá se testando e procurando os seus caminhos. Cada um acha o seu caminho, são muitos e precisa de muita gente. Então se voluntarie e que você vai achar muito espaço.
Tá. Perfeito, Joca. Eu agradeço mais uma vez por você ter topado participar do nosso projeto e tudo mais. Vou ressaltar que normalmente a gente faz uma live na sexta e o intuito da nossa live é falar da área ambiental na perspectiva dos atores ambientais. A gente já entrevistou o Cláudio Maretti, a Sueli, ex-presidente do IBAMA. E essa semana a gente está com uma novidade aí, vai trazer uma surpresinha para vocês. Eu acho que até amanhã a gente confirma o nosso convidado. Gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem com os amigos a nossa página. Gostaria de falar que esse vídeo vai estar no YouTube, que para quem não tiver Instagram, a gente vai compartilhar amanhã, ou no máximo, hoje, no máximo amanhã, o link. E mais um colega acabou de falar aqui que Joca Gatão lindo. Eu acho que você tem vários fãs, hein, Joca? Deixa eu ver aqui. É o Cláudio. Joca Gatão lindo. É o Cláudio. Joca, queria agradecer, né? Já agradeci você. E é isso aí, cara. É sempre bom terminar com essa mensagem positiva de que vamos acreditar na conservação, que ainda dá... todo o tempo é tempo, né, para a gente conservar a biodiversidade. E, Joca, eu não tenho nem a agradecer, cara, que eu tô aqui que nem o Cláudio, eu sou seu fã, tô aqui Joca Gatão, viu? E é isso. Eu que agradeço, as tartarugas que agradecem, né? A gente tem muita gente que participa, apoia, muita gente está entrando aí, tô vendo os nomes, passa muito rápido, não dá para ver direito. Mas é muito legal. E hoje o mundo inteiro está comemorando. Eu passei esse link também para a Convenção Interamericana das Tartarugas lá, eles vão divulgar. Então, se vai estar no YouTube também, é legal poder falar desse trabalho no Brasil. Tá legal. Então é isso, Joca. Muito obrigado pela sua fala aqui hoje. Eu que agradeço. A gente se vê na próxima. Já deixo o convite aberto aqui para você estar na nossa live de sexta. Eu que agradeço. Muito obrigado, Joca, pela presença hoje aqui na nossa live. Tá bom? Eu que agradeço. Grande abraço. Abraço a todos. Tchau, tchau. Abração, gratidão. Tchau. Tchau, tchau.